Oi, gente. Boa tarde. Nessa tarde eu estou aqui para falar um pouco de Zulema, da minha ligação espiritual com Zulema, da minha convivência com Zuleminha. Eu quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando aí, que estão visualizando os vídeos, né, de Zulema. Logo, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu só estou postando esses vídeos porque eu estava orando. Eu tenho uma vida constante de oração, de busca incessante a Deus. Quando os problemas são difíceis, que eu não posso resolver, eu resolvo no joelho, tá? No clamor mesmo, na oração. De manhã, de tarde, de madrugada, jejuando, consagrando, eu tenho essa vida com Deus. Eu tenho essa intimidade com Deus. Não é à toa que Deus ressuscitou Zulema e levantou Zulema de uma paralisia de 5 meses. Então, eu não estou falando isso aqui para me exaltar, para me engrandecer, não. É porque eu preciso falar isso para mim poder contar o meu testemunho. A minha ligação com Zulema é muito forte. Deus usou Zulema em uma situação onde ele queria me livrar de passar por uma cirurgia nos olhos. Eu fiz a cirurgia de catarata, tem 2 anos. Agora em junho faz 2 anos que eu fiz a cirurgia. Mas o Senhor, Ele não queria que eu passasse por aquela cirurgia. E Ele usou Zulema em uma situação onde eu fiquei um pouco magoada pelo que aconteceu com Zulema, mas era Deus me livrando. Era Deus dizendo assim: pegue as tuas coisas e vá embora. E Deus falou comigo: vai embora. Eu já tinha passado pela cirurgia de um olho, ia passar na segunda-feira, ia passar pelo outro olho na sexta. E esse episódio aconteceu numa quinta-feira. E o Senhor falou diretamente comigo: não mexa no seu olho, esse olho aqui. Hoje eu perdi esse olho. Hoje eu sou monocular. O meu CID hoje é H54.4. Você pode pesquisar, que você vai ver que eu não enxergo. E do olho que eu enxergo muito pouco. É pouquíssimo. Mas eu tô aqui no meu podcast, tá? Estou feliz. Eu postei em outra plataforma, quase que eu ia falar o nome, né? Postei em outra plataforma vídeos, né, dos meus olhos, de como ficou. E Deus falou comigo e mesmo assim eu insisti e passei pela cirurgia. Então, assim, eu passei por um processo muito doloroso. Foram 3 cirurgias, injeções intravítreal que eu tomei dentro do olho, né? Quem intra já quer dizer que é dentro, né? Claro. E eu precisei fazer Eu precisei fazer, não. Fizeram uma vitrectomia em mim, que até hoje eu não sei por qual motivo fizeram a vitrectomia, porque a minha pupila dilatou e não voltou mais, mas a questão aqui não são os meus olhos. A questão é que Deus usou Zulema para que eu viesse embora e não passasse pelo procedimento cirúrgico. Só que eu não ouvi a voz de Deus e passei pelo procedimento. Então, assim, quando Zulema ficou doente, eu fiquei desesperada. Eu fiquei num estado de nervo que parecia que eu ia morrer. Foi difícil passar pelo processo da cirurgia? Foi. Eu chorava muito. Eu dizia para Deus: Deus, eu não quero ficar cega. Deus, eu não quero ficar cega. Não me deixa ficar cega, Deus. E graças a Deus, eu enxergo o suficiente. Eu enxergo o suficiente. Na tela do celular, eu consigo enxergar e digitar. Eu só não consigo enxergar pessoas a uma distância de 3 metros. Eu não consigo ver rostos. Eu enxergo cores, mas eu não enxergo o rosto das pessoas. Se chega uma pessoa na minha porta, ela tem que imediatamente falar:
é fulano, para mim saber que é aquela pessoa. Se for uma pessoa estranha, eu nem abro a porta se eu estiver em casa sozinha. Tá bom, gente? O que eu quero dizer é que eu sirvo a esse Deus. Esse Deus existe. E não importa a sua religião, não importa o seu credo religioso, não importa. O que importa é no momento mais difícil da sua vida, quando o homem te diz não, quando o médico diz assim, não tem mais jeito, pode levar para casa para morrer, como fizeram com Zulema. Leva para casa. Eu trouxe Zulema para casa para morrer. No diagnóstico médico, não no meu diagnóstico, na minha fé. Na minha fé eu trouxe ela para mim cuidar dela. Porque a minha esperança era ver Zulema voltar a andar. Ela ficou naquela situação que ficou, mas eu tinha certeza do Deus que eu sirvo. Que está escrito lá em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, e o versículo 37. Está escrito assim: haveria coisa alguma impossível para Deus? Não existe impossível para Deus. Se você crê que Deus te criou, se você crê que Deus te formou, que Deus é o Deus que fez os céus e a terra, que fez o mar e tudo quanto neles existe, por que você vai acreditar que uma situação que o homem diz que não tem mais jeito, ela é determinante na sua vida? Não. Em Lamentações também está escrito: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Quantas vezes eu tive que pôr minha boca no pó, pedindo a Deus, estender minhas mãos sobre Zulema e dizer: Deus, eu determino, eu decreto a cura da minha cachorrinha. Eu decreto que Zuleminha, Senhor, ela seja salva, porque quando eu passei pelo problema das vistas, e eu fiquei depressiva, muito depressiva. Eu chorava e as lágrimas, elas fazem muito mal para os meus olhos, porque os meus olhos ficaram com tiveram muitas patologias depois da cirurgia. E uma delas é, eu não suporto a lágrima, porque a lágrima é salgada. Mas assim mesmo, eu choro, tá? Do mesmo jeito que eu tenho facilidade de rir, eu tenho de chorar. E Zuleminha, ela ficava sempre do meu lado. Sempre ali do meu lado. E você pode falar assim, você tem tanta fé e você perdeu o olho? Eu perdi porque eu desobedeci, eu fui desobediente a Deus. Deus falou comigo que não era para fazer a cirurgia e eu fiz. Então hoje, não enxergando, as coisas têm sido bastante difícil para mim cuidar de comida, para mim cuidar de casa, porque eu não me adaptei ainda. Porque enxergo um pouco de um olho, mas eu perdi o outro totalmente. Eu vejo vulto com o outro. E ver Zuleminha naquela situação, era o fim do mundo para mim. E aí, ó, joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão. Clamando e chorando, pedindo Deus. E Deus levantou, vocês vão ver nos vídeos, eu falando sempre, ô Dani, graças a Deus, Dani, olha como ela está. Dani é uma empresária que Deus levantou para me abençoar, porque eu não tinha condição de pagar a clínica de Zulema, a internação de Zulema. Eu não tinha dinheiro para isso. Eu não tenho. Mas Deus levantou essa empresária que ama animais. E aí ela ficava falando, faz um vídeo pra mim, faz um vídeo pra mim. Esses vídeos que eu posto de Zulema já são todos vídeos antigos, porque a doença de Zulema foi em novembro do ano passado. E Zulema voltou a andar depois, em fevereiro, Zulema voltou a andar. Cambaleando, igual vocês veem aí nos vídeos, ela tropicando, ela vai aqui, vai ali. E em momento algum eu deixei de acreditar nesse Deus. Em momento algum eu já deixei de orar. Gente, eu já presenciei muitos milagres. Eu já
Eu já orei por pessoas que estavam desistindo já. E Deus fez um milagre. Esse da vida de Zulema só foi mais um dos que eu ainda vou presenciar, porque eu creio que eu ainda vou voltar a enxergar dos meus 2 olhos. Eu creio. Eu creio. Eu fazia crochê. Eu sou artesã. Fazia crochê. Gente, eu já presenciei milagres grandiosos, mas eu nunca tinha visto o milagre de um paralítico andar. Hoje eu posso dizer assim, eu vi um paralítico voltar a andar, porque Zulema ficou paralítica. A hérnia de Zulema fica entre as duas pazinhas das patas dianteiras. Quando a gente passa o dedo aqui assim, a gente vê um relevo. Só que os médicos não achavam. Ela fez 2 tomografias e nas tomografias o contraste não conseguia passar para que o médico achasse a hérnia ali e fizesse a cirurgia. Então ele mandou ela para casa para ela morrer. E teve um médico que falou assim, Dona Denise, a senhora pode trazer, porque eu aplico o remédio nela para fazer a eutanásia. E Dani, mais uma vez, disse, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E eu orando e falando com o Senhor, Senhor, eu estou te pedindo pela vida de um animal. Não é de um ser humano, mas é um animal que para mim, ele tem a mesma importância. Porque ela é um animal que está comigo o tempo todo. Ela tem 6 anos. Zulema tem 6 anos. Zulema sabe de tudo, onde fica tudo, o nome das pessoas, para onde a gente vai, a gente leva. Então, gente, eu quero dizer o seguinte. Quando for difícil para você, demasiadamente difícil, não desiste não. Desiste não. Desiste não. Agora que vocês conhecem a história de Zulema, muita gente conhece, né? São muitas visualizações. Eu não esperava por isso não, tá? Eu não esperava por isso. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu só comecei a postar os vídeos de Zulema porque o Espírito Santo de Deus me impulsionou para colocar, para mostrar que Deus é um Deus que faz milagres. Ainda faz milagres. Deus é um Deus que ainda tira o ser humano das drogas, do alcoolismo, da prostituição. Deus é um Deus que tira das ruas. Quando está lá na rua, jogado, sem esperança. Deus é o Deus que liberta nos presídios. Deus é o Deus que liberta nos hospitais. Eu tenho uma amiga que tem 25 anos que ela tem câncer. Não tem uma parte no corpo dela que você passe a mão, que você não veja um tumor de todo tamanho. Aquele tumorzão assim, ó. Aquele tumor enorme. E ela está viva para a honra e a glória do nome de Jesus. Ela ora pelas madrugadas, ela ora nos matutinos, ela vai para a igreja no matutino. Ela ainda dirige carregando criança para a escola. E ela tem uma fé inabalável. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o Deus que disse a Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu vou estar aqui falando da minha fé, falando do que Deus fez comigo. Olha aqui, tirei os óculos, não enxergo quase nada. Tenho que ficar abrindo o olho, tentando enxergar. Mas, quando eu ponho os óculos, melhora. Melhora. Aí as pessoas têm que dizer assim, hora que melhora. É verdade. Hora que melhora. Eu estou aqui dizendo, né, que eu estou no meu podcast. Eu estou falando sozinha, mas eu sei que vai ter muita gente que vai ver a minha história. A minha história foi assim, com a minha Zuleminha. E o meu Deus, o seu Deus, é o mesmo. É o mesmo Deus que lá em Abacuque
ele disse para Abacuque: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É nesse Deus que eu espero, é esse Deus que eu busco, é esse Deus que eu creio, é o Deus que faz milagres, que abriu o mar vermelho, o povo atravessou a pés enxuto, caminhou com o povo no deserto por 40 anos, e a Bíblia diz que os sapatos cresciam junto com os pés, as roupas cresciam junto com o corpo. Deus não deixou faltar alimento. Deus estava com o povo durante o dia, na coluna de nuvem para proteger do calor do sol, e à noite na coluna de fogo para proteger do frio. É o Deus que esteve com Daniel na cova dos leões, é o Deus que ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto, e é o Deus que cuida de mim, que cuida de você. É o Deus que peleja por mim, que peleja por você. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho do seu problema, o seu Deus é fiel. O seu Deus é grande. O nosso Deus é Deus dos impossíveis. É o Deus que levantou Zuleminha e fez ela andar. Aleluias. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Obrigada.